Transtornos no trânsito em Porto Alegre. Parte dos rodoviários realizam operação Tartaruga. A manifestação foi por reajuste salarial de 30%. Sindicato dos Rodoviários não aprova a decisão e Ministério Público do Trabalho diz que deveriam ter sido cumpridas determinações da lei de greve para o movimento. A polêmica continua. Promotores pedem explicações sobre o corte de árvores para a duplicação da Avenida Edivaldo Pereira Paiva. Ainda, genéricos já representam 26% do mercado de medicamentos. Rio Grande do Sul é o quarto colocado no ranking do número de médicos para cada 1.000 habitantes. Em Porto Alegre, são quase 9 profissionais para cada 1.000 habitantes. E a previsão do tempo? Veja agora no Ubra Notícias. Boa noite. Um teste à paciência dos passageiros e um desafio ao sistema de transporte público da capital. Motoristas de ônibus realizam a operação Tartaruga e causam transtornos aos usuários na manhã desta terça-feira. Na manifestação, liderada por um grupo que não reconhece o sindicato da categoria, os veículos circularam com a velocidade mínima. O protesto por um reajuste salarial de 30% foi retomado no final da tarde. Mas, segundo a EPTC, o tráfego nos corredores de ônibus é normal neste momento na capital. Na Avenida João Pessoa, uma das mais movimentadas da capital, os ônibus trafegaram com lentidão e formaram fila nos corredores. A demora na circulação provocou atraso para muita gente. É lei para os motoristas de ônibus, principalmente em capitais como Porto Alegre, correr contra o relógio. Mas hoje não foi isso que aconteceu. Até a metade da manhã, por exemplo, a orientação era não trafegar a mais de 30 km por hora, o que trouxe muitos transtornos para os passageiros. Jennifer sofreu com a lentidão. Ele demorou quase 1 hora para chegar até aqui. E aí não chegou no centro, não está próximo do centro, ainda tem mais um caminho pela frente. Por isso que eu estou chegando a trocar de ônibus. Tem que sair 1h30 antes de casa, para poder chegar cedo no trabalho. Na parada do aeroporto Salgado Filho, mais demora. Dona Amélia esperou meia hora pelo ônibus. Já fica complicado. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a Operação Tartaruga foi motivada pelo descontentamento de alguns motoristas com o reajuste de 7,5% aceito pela categoria e que passa a vigorar a partir de março. A reivindicação era de 30% de aumento. Hoje nós teríamos um plebiscito que foi nos vetado lá no Ministério Público do Trabalho, porque a patronal apresentou uma como é que vou dizer assim, uma prova pouco contundente de que a gente não estava cumprindo com os acordos pré-estabelecidos no Ministério Público anteriormente. Só que queremos dizer o seguinte: nós não descumprimos acordo, nós não estamos aqui para isso, estamos aqui sim para fazer o que é correto e o que é melhor para o trabalhador e também para o usuário. O sindicato não aprova o protesto. Esse movimento é um movimento político, oportunistas que estão aí vendendo um peixe podre, na verdade, e usando uma minoria da nossa categoria, infelizmente, para degrinir a imagem da nossa categoria. A EPTC já começou a investigar os motoristas que participaram da operação. A gente tem a legislação de transporte, tá? Que lá num dos seus artigos fala exatamente isso, em paralisação dentro de corredor de ônibus, prejudicando toda a operação dos outros veículos que estão puxando viagem. Esse motorista vai ser, esse veículo, e obviamente o motorista vai ser autuado pela infração que ele cometeu dentro da estação. O Ministério Público do Trabalho considera o movimento uma greve atípica. Em qualquer movimento dessa natureza, se tratando de serviços essenciais, né, a sociedade seja comunicada com antecedência razoável, aí, que a lei estipula em 72 horas, e também que sejam garantidos os serviços. Como ele não atende os preceitos da lei de greve, ele deveria ser suspenso e retomado futuramente com o cumprimento dessas disposições legais. Seria uma obrigação de não fazer, a de comunicar e a de fazer, e uma série de obrigações sob pena de uma cominação, normalmente multa. Isso dificilmente ficará abaixo de 100, 200 mil reais.
o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013 vai de 1º de março a 30 de abril. A Receita Federal publicou nesta terça-feira no Diário Oficial da União as normas e os procedimentos para o preenchimento da declaração. O documento poderá ser entregue pela internet ou em disquete nas agências da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Estão obrigados a declarar os contribuintes que receberam em 2012 rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 24.556,65. O valor foi corrigido em 4,5% em relação ao ano anterior. Também está obrigado a declarar o contribuinte que recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. A expectativa da Receita Federal é receber mais de 25 milhões de declarações. O comércio varejista brasileiro fechou o ano de 2012 com um aumento de 8,4% no volume de vendas. Apenas 7 dos 26 estados brasileiros registraram variações positivas em dezembro na comparação com novembro de 2012, com destaque para Rondônia e Pará. O Rio Grande do Sul registrou queda de 4,3%. Os produtos alimentícios, bebidas e fumo foram os principais responsáveis pela alta geral do varejo, acumulando variação positiva de 44,6%. Já o segmento de móveis e eletrodomésticos, que teve um aumento de 12,3% em relação ao ano passado, exerceu o segundo maior impacto, 26,6%. A pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo IBGE indica que o bom desempenho foi decorrente da manutenção do crescimento do emprego, do rendimento e da boa disponibilidade de crédito, além da redução dos preços. A primeira-dama de Porto Alegre, Regina Becker, assumiu hoje a Secretaria Especial de Direitos Animais. A primeira-dama foi empossada pelo prefeito José Fortunati, juntamente com o adjunto Maurício Silveira de Oliveira. Em atividade desde julho de 2011, a SEDA já atendeu cerca de 30 mil animais, com serviços como esterilizações, fiscalização de maus-tratos, cirurgias e adoções. No discurso, Regina, que atuava de forma voluntária na pasta antes de responsabilidade do secretário de Gestão, Urbano Schmidt, destacou a conscientização como importante fator para o bem-estar animal e falou de novos projetos. Nós estaremos depreendendo todos os esforços no sentido de viabilizar a primeira unidade de saúde animal, Vitória, que vai se chamar USA, que estará brevemente sendo construída. Nós temos projetos que estaremos encaminhando ao Legislativo Municipal. Nós temos que intensificar as fiscalizações que serão feitas com o apoio da Guarda Municipal. Nós temos que implementar também as ações nas escolas do município. O objetivo é estender esses projetos de educação guarda responsável a todas as crianças da rede municipal, buscarmos mais parceiros. Sem desconfiança, é cada vez maior o número de brasileiros que optam pelo medicamento genérico, com o mesmo efeito de marcas conhecidas e preço pela metade, já representam 26% do mercado. Todo mês, Clarita precisa comprar medicamentos caros para convulsão e problemas cardíacos. São R$ 170. A opção dela é pela economia. Porque é mais barato e eu acredito nele. Tem gente que não gosta, mas eu compro sempre genético. Os medicamentos genéricos são similares aos de marcas conhecidas que deixaram de ser fabricados exclusivamente por elas. Comercializados desde 2001, eles foram caindo no gosto dos brasileiros, principalmente por um custo 45% menor. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias do Gênero, de cada 10 medicamentos prescritos no país, 8 são genéricos. No ano passado, as vendas diminuíram o ritmo e cresceram 17%. Mas a participação no mercado bateu o recorde e chegou a 26,3%. E outros números comprovam o avanço. 65% dos medicamentos distribuídos pelo Programa Farmácia Popular do Governo Federal são genéricos. Para o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, o próprio empresário aderiu bem à comercialização de genéricos.
Não resta a menor dúvida que, passado 10 anos desde o advento dos genéricos no Brasil, está consolidada a política que foi implementada no início do século e, portanto, hoje cada vez mais a população está atrás dos genéricos. Nessa farmácia, os genéricos vendem o dobro das marcas tradicionais. Os mais solicitados são para diabetes, pressão arterial e problemas de pele. Os clientes nem sempre procuram, porque nem sempre eles têm conhecimento de todos os medicamentos. Mas como o preço é muito procurado, ele é muito oferecido porque é mais em conta. E acaba saindo mais e acaba voltando a ser procurado novamente, justamente porque tem o mesmo princípio ativo. O Conselho Federal de Farmácia explica que o que torna o genérico mais barato é a grande concorrência entre empresas. E o paciente que busca economizar deve negociar sem medo com o médico na hora da consulta. Se o médico prescreve, e geralmente ele prescreve na prescrição, o princípio ativo e indica marcas que ele tem confiança. A partir do momento que ele abre essa de colocar o princípio ativo, isso pode ser atendido pelo farmacêutico na farmácia, que é o único profissional garantido pela Anvisa, né, de poder alterar essa formulação que foi prescrita pelo médico. A seguir, Rio Grande do Sul é o 4º estado no ranking que mede o número de médicos para cada 1.000 habitantes e ainda a quarta-feira de muita chuva no estado. Detalhes na previsão. Até já! A Fundatec está com inscrições abertas para estágios em diversas áreas, entre elas administração e ciências contábeis. São 73 vagas, a Bolsa Auxílio varia de R$ 450 a R$ 900. Inscrições pela internet ou por telefone das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde.